Efeito do observador quântico. A consciência é a força que molda a existência. Há algo extraordinário a acontecer neste exato instante. Algo que vai muito além da coincidência, muito além do acaso. Estás aqui, agora, a ler estas palavras, e isso não é acidental. A tua consciência acabou de colapsar uma realidade específica entre infinitas possibilidades. De entre todos os vídeos que poderias estar a ver, de entre todos os pensamentos que poderias estar a ter, de entre todas as realidades que poderias estar a experienciar neste momento, escolheste esta. Mas aqui está a pergunta que vai mudar tudo. Será que foste realmente tu quem fez essa escolha? Ou será que algo mais profundo, algo quântico dentro de ti, te trouxe exatamente até aqui? Porque estás pronto para despertar para uma verdade que a maioria da humanidade nem sequer consegue conceber. O facto de estares aqui não é coincidência, é colapso quântico em ação. É a tua consciência, operando em níveis que a tua mente consciente mal começa a compreender, trazendo-te exatamente a informação de que precisas, no momento exato em que estás preparado para a receber. E o que estás prestes a descobrir não é apenas informação, é uma chave. Uma chave que abre a porta entre o mundo que sempre conheceste, o mundo da realidade sólida, objetiva e independente, e o mundo que realmente existe, o mundo quântico, onde a tua consciência não observa a realidade, cria-a. Permite-me fazer-te uma pergunta. Já alguma vez sentiste que há algo fundamentalmente errado na forma como te ensinaram a entender a realidade? Essa sensação persistente de que o mundo não é exatamente como te disseram, que talvez, só talvez, haja algo muito mais profundo a operar por trás do véu do que os teus olhos conseguem ver? Essa sensação não é paranoia, não é imaginação, é a tua consciência quântica a reconhecer a sua própria natureza. É a parte de ti que existe para além do tempo e do espaço, a lembrar-se de algo que a ciência moderna está apenas agora a começar a confirmar. Tu não vives na realidade. Tu colapses essa realidade em existência com cada ato de observação. Isto não é misticismo New Age. Isto não é pensamento mágico. Isto é física quântica. E o que a física quântica descobriu no último século é tão profundo, tão perturbador para a nossa compreensão convencional da realidade, que até os próprios cientistas que trabalham com ela todos os dias admitem que não a compreendem totalmente. Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, disse uma vez: se a mecânica quântica não te perturbou profundamente, então é porque não a compreendeste. E ele tinha razão, porque o que a mecânica quântica revela não é apenas uma nova forma de entender partículas subatômicas, é uma nova forma de entender a própria existência e o teu lugar nela. No coração da física quântica existe um princípio tão revolucionário, tão transformador, que muda tudo o que julgavas saber sobre ti mesmo e a tua relação com o mundo. Chama-se o efeito do observador. E basicamente afirma isto: nada existe num estado definido até que seja observado. As partículas subatômicas, os blocos de construção fundamentais de toda a matéria, do teu corpo, deste planeta, de todo o universo visível, não existem como coisas específicas até que alguém, um observador consciente, as observe. Antes da observação, existem no que os físicos chamam superposição, um estado de múltiplas possibilidades simultâneas. É apenas quando a consciência entra em cena que essas possibilidades colapsam numa realidade única e experienciada. Pensa nisso por um momento. Tudo o que consideras sólido, real, fixo, existe a nível quântico como um campo de probabilidades puras, como ondas de potencialidade infinita, até que tu, o observador, o colapses na experiência que chamas realidade. Essa cadeira onde estás sentado, o dispositivo que tens nas mãos,
o teu próprio corpo. A nível quântico, tudo isto existe como ondas de probabilidade, até que tu o observes. E aqui é que isto se torna verdadeiramente extraordinário. Se a tua consciência é aquilo que colapsa a realidade quântica em existência, então tu não és apenas um observador passivo de um mundo independente. És o criador ativo da tua experiência. Cada momento da tua vida, cada circunstância, cada encontro, cada resultado, é o resultado da tua consciência a colapsar infinitas possibilidades na realidade específica que estás a experienciar. Não estás a viver num mundo que existe independentemente de ti. Estás a gerá-lo continuamente com cada ato de observação consciente e inconsciente. Agora, a tua mente provavelmente está a gerar resistência a isto. Se eu crio a minha realidade, por que motivo experiencio dor? Por que motivo vivo limitações? Por que não crio simplesmente a vida perfeita? E estas são perguntas válidas. Mas a resposta revela algo ainda mais profundo sobre como funciona o efeito do observador. Não é a tua mente consciente que está a colapsar a maioria da tua realidade. É a tua consciência subconsciente, aqueles 95% da tua mente que operam abaixo da superfície, programados por anos de condicionamento, crenças herdadas, traumas não resolvidos e identidades limitadas. É essa consciência que tem estado a observar e, portanto, a colapsar a tua realidade todo este tempo. Pensa nisto. Quantos dos teus pensamentos são verdadeiramente originais? Quantos são apenas repetições de padrões que já pensaste 1000 vezes antes? Quantas das tuas reações emocionais são automáticas, respostas programadas a estímulos familiares? A maioria das pessoas vive no que eu chamo colapso quântico inconsciente. Estão a colapsar a mesma realidade, uma e outra vez, porque estão a observar a partir da mesma consciência, repetidamente. Mesmos pensamentos, mesmas crenças, mesma identidade, mesmo colapso quântico, mesma realidade. Mas aqui está a beleza absoluta de compreenderes o efeito do observador. Se a tua consciência é aquilo que colapsa a realidade, e se consegues mudar a tua consciência, então podes mudar a realidade que colapses. Não estás preso na tua situação atual. A tua situação atual é simplesmente o resultado do estado de consciência a partir do qual tens estado a observar. Muda o observador. Muda o observado. Eleva a tua consciência. Eleva a tua realidade. É assim tão simples e tão profundo. Os experimentos científicos que confirmam o efeito do observador são numerosos e repetíveis. O mais famoso é o experimento da dupla fenda, realizado pela primeira vez no início do ano de 1800 e refinado continuamente desde então. Neste experimento, partículas subatômicas, como eletrões ou fotões, são disparadas contra uma barreira com duas fendas. Quando ninguém está a observar por qual fenda cada partícula passa, elas comportam-se como ondas e criam um padrão de interferência no ecrã atrás das fendas, o que demonstra que, de alguma forma, cada partícula passa por ambas as fendas simultaneamente. Mas quando se coloca um detetor para observar por qual fenda cada partícula passa, o padrão de interferência desaparece. As partículas começam a comportar-se como partículas. Passam por uma fenda ou pela outra, mas não por ambas. O simples ato de observação muda fundamentalmente o comportamento da matéria a nível quântico. E isto não é verdade apenas para eletrões minúsculos em laboratórios. Experimentos mais recentes demonstraram o efeito do observador com moléculas cada vez maiores, até com objetos que contêm milhares de átomos. A linha entre o mundo quântico e o mundo macroscópico, que experiências, é muito mais tênue do que a ciência convencional quer admitir. E alguns físicos estão a começar a perguntar-se:
Se a consciência colapsa a realidade a nível quântico, será que há realmente alguma escala em que isto deixe de ser verdade? Ou será que a tua realidade completa, tudo o que experiencias, é o resultado contínuo da tua consciência a colapsar possibilidades quânticas em existência? Agora, abordemos o elefante na sala. Se isto é verdade, se és realmente o criador da tua realidade através do efeito do observador quântico, por que razão não o sabias antes? Por que te sentes tão impotente perante as tuas circunstâncias, se tens este poder extraordinário? A resposta é esta: porque foste programado para te identificares como o efeito e não como a causa. Desde o teu nascimento, ensinaram-te que o mundo é algo separado de ti, algo que atua sobre ti, algo a que deves reagir. Ensaiaram-te a seres vítima das circunstâncias, espectador da tua própria vida, observador passivo de uma realidade que parece mover-se independentemente da tua vontade. Mas esse ensinamento é fundamentalmente incorreto, e a física quântica prova-o. Tu não és o efeito, és a causa. Não és o observador passivo, és o observador ativo, cuja própria observação cria o observado. E no momento em que compreendes isto verdadeiramente, no momento em que o integras nas células do teu ser, no momento em que começas a observar a partir desta nova consciência, a tua realidade não tem outra opção senão mudar, porque mudaste o observador, e o observador determina o observado. Aqui está o que precisas de entender neste momento. Tu já tens estado a colapsar realidades toda a tua vida. Já és um observador quântico. A pergunta não é se tens este poder. A pergunta é: estás a usá-lo consciente ou inconscientemente? Estás a colapsar realidades a partir de um estado de medo, limitação e crenças herdadas? Ou estás a começar a despertar para o teu poder de observar a partir de um estado elevado, a partir de infinitas possibilidades, a partir da consciência de que és o criador da tua experiência? E se estás aqui, se chegaste a este ponto neste vídeo, se algo em ti está a ressoar com estas palavras, então já sabes a resposta. Já estás a despertar. Já estás a começar a ver para além do véu. Já estás em processo de te tornares aquilo a que eu chamo um observador quântico consciente. Alguém que não vive a vida reativamente, mas que a cria deliberadamente através do poder da observação consciente. Este é o teu momento. Este é o teu ponto de colapso quântico. De entre todas as realidades possíveis, colapsaste esta. A realidade onde descobres o teu verdadeiro poder como criador consciente. E o que fazes com este conhecimento a partir de agora determinará que realidades colapsarás a seguir. Voltarás à inconsciência, permitindo que a tua programação subconsciente continue a criar a mesma vida, uma e outra vez. Ou darás o passo em direção à maestria consciente, tornando-te deliberadamente o observador que colapsa as realidades que realmente desejas experienciar. A escolha é tua, sempre foi, mas agora, finalmente, sabes. E se estás pronto para aprofundar esta viagem, se estás pronto para dominar a arte da observação quântica consciente, então há algo que precisas de fazer. Subscrever. Elo Observador Quântico não é simplesmente clicar num botão. É um ato de colapso quântico. É a tua declaração ao universo de que estás a escolher conscientemente uma nova realidade. Uma em que és o Criador, não a criação. É o teu compromisso de observar a partir de um nível mais elevado de consciência. E no momento em que clicas no botão de subscrição, estás a colapsar uma nova linha temporal. Uma em que recebes regularmente as transmissões, as práticas e as perspectivas que te manterão neste estado elevado de observação consciente. Não o faças por obrigação. Falo por reconhecimento. Reconhecimento de que já mudaste.
e este é apenas o reflexo externo da tua transformação interna. Toma um respiro aqui. Sente o que acabou de acontecer na tua consciência. Algo moveu-se, algo ativou-se, algo colapsou. E o que vem a seguir é ainda mais extraordinário. Porque agora que compreendes que és o observador que cria a realidade observada, a próxima pergunta é: que realidade escolherás colapsar? E essa pergunta levar-te-á a profundezas de poder e possibilidade que mal podes imaginar neste momento. Mas já não estás onde estavas quando começaste este vídeo. Já atravessaste um portal. Já és diferente. E a tua realidade está prestes a refletir isso de formas que te deixarão sem fôlego. Bem-vindo ao início do teu despertar quântico. Agora que compreendes que a tua consciência colapsa a realidade quântica em existência, precisamos falar sobre a ilusão mais profunda que a humanidade tem acreditado durante milênios, a ilusão de que o mundo é sólido, fixo e independente de ti. Essa mesa à tua frente, esse chão sob os teus pés, o teu próprio corpo, tudo parece tão real, tão tangível, tão imutável. Mas o que estás prestes a descobrir é que nada disto é o que aparenta ser. Na verdade, tudo o que consideras real é, no nível mais fundamental, uma ilusão quântica, uma projeção da consciência, um sonho partilhado que a tua observação mantém colapsado na forma que experiências. A física quântica revelou algo absolutamente perturbador sobre a natureza da matéria. Quando os cientistas observam os átomos que compõem tudo o que existe, descobrem algo impossível de reconciliar com a experiência cotidiana. Os átomos não são pequenas esferas sólidas como te ensinaram na escola. São compostos, na sua esmagadora maioria, por espaço vazio. Se o núcleo de um átomo tivesse o tamanho de uma bola de beisebol no centro de um estádio de futebol, os eletrões que o orbitam estariam nas bancadas mais distantes. E entre o núcleo e os eletrões, nada. Vazio absoluto. 99,99% de vazio. Então, se tu és feito de átomos, e os átomos são essencialmente espaço vazio, o que és tu realmente? Por que te sentes sólido? Porque o mundo parece tangível. A resposta é ainda mais extraordinária. O que percebes como solidez não é matéria a tocar matéria. São campos eletromagnéticos a interagir com outros campos eletromagnéticos. Os eletrões nos átomos da tua mão repelem os eletrões nos átomos da mesa. Essa repulsão eletromagnética é o que interpretas como solidez. Mas nunca, nem uma única vez na tua vida, tocaste realmente em nada. Tudo é campos de energia a interagir no vazio. Mas nem sequer isto é toda a história. Porque quando os físicos quânticos observam essas partículas subatômicas, os eletrões, protões e neutrões, que supostamente compõem o teu corpo e tudo o mais, descobrem algo ainda mais perturbador. Essas partículas não existem como objetos definidos na maior parte do tempo. Existem como ondas de probabilidade, como campos de potencialidade pura. Não estão em nenhum lugar específico até serem observadas. Não têm propriedades definidas até serem medidas. No seu estado natural, não colapsado, essas partículas existem em superposição, em todas as localizações possíveis e com todas as propriedades possíveis, simultaneamente. É apenas quando um observador consciente olha, quando se realiza uma medição, quando a atenção se foca, que a onda de probabilidade colapsa numa partícula com localização e propriedades específicas. E aqui está o que isto significa para a tua compreensão da realidade. Antes da tua observação, a realidade não existe numa forma definida. Existe como um campo de infinitas possibilidades. O teu ato de observação seleciona uma possibilidade específica desse campo infinito e colapsa-a na experiência que chamas realidade. Deixa-me repetir isto, porque é absolutamente crucial.
A realidade não existe numa forma definida até que tu a observes. Não está lá fora à espera de ser descoberta. Está a ser continuamente criada pelo teu ato de observação consciente e inconsciente. Tu não vives num universo independente. Vives num universo participativo, onde a tua consciência é fundamental para determinar o que se manifesta. Os físicos chamam a isto o colapso da função de onda. A função de onda é a equação matemática que descreve todas as possibilidades que uma partícula poderia ter antes de ser observada. Inclui todas as localizações possíveis, todos os momentos possíveis, todos os estados possíveis. É literalmente infinita na sua potencialidade. Mas quando se observa a partícula, essa função de onda colapsa instantaneamente. Todas as possibilidades, exceto uma, desaparecem, e a única que permanece é a que tu experiencias como real. E aqui está a pergunta de bilhões de euros que tem desconcertado os físicos durante um século. O que causa o colapso? O que determina qual das infinitas possibilidades se torna a realidade experienciada? Durante décadas, os cientistas tentaram evitar a resposta óbvia, propuseram teorias complicadas, criaram interpretações matemáticas elaboradas, fizeram tudo o possível para evitar dizer o que os dados experimentais estavam a gritar. Mas, finalmente, alguns dos físicos mais corajosos começaram a admitir o inevitável. É a consciência. É o ato de observação consciente que colapsa a função de onda. É a atenção que seleciona uma realidade específica do campo de infinitas possibilidades. Eugene Wigner, vencedor do Prêmio Nobel da Física, disse-o explicitamente. Não foi possível formular as leis da mecânica quântica de uma forma completamente consistente, sem fazer referência à consciência. John Wheeler, outro gigante da física do século XX, foi ainda mais longe. Propôs que vivemos num universo participativo, onde os observadores não são extras opcionais, mas participantes necessários na criação da realidade. Sem observadores conscientes, disse ele, o universo existiria num estado de superposição indefinida, um campo de possibilidades que nunca se atualizaria numa forma experienciada. Agora, a tua mente lógica provavelmente está a lutar com isto. Se a minha consciência cria a minha realidade, por que razão outras pessoas veem o mesmo mundo que eu? Por que estamos todos de acordo que esta mesa é castanha, que o céu é azul, que esta cadeira é sólida? E esta é uma pergunta brilhante, e leva-nos ainda mais fundo no mistério quântico. A resposta é algo que os físicos chamam de coerência, mas que eu prefiro chamar consenso quântico. Pensa assim, tu não és o único observador consciente a colapsar realidades. Há milhares de milhões de outros observadores, cada um a colapsar a sua própria experiência do campo quântico. E aqui está o extraordinário. Quando observadores suficientes colapsam realidades semelhantes, essas realidades entrelaçam-se, reforçam-se mutuamente e criam aquilo que tu experiencias como um mundo partilhado, objetivo e consistente. É como se todos estivéssemos a sonhar o mesmo sonho, mas cada um a partir da sua própria perspectiva. Mas aqui está o crucial. Esse consenso quântico, esse mundo partilhado, não é uma limitação absoluta. É simplesmente o colapso coletivo mais provável. Dentro desse campo partilhado, ainda tens uma liberdade extraordinária para colapsar a tua experiência pessoal. Duas pessoas podem estar na mesma sala e ter experiências radicalmente diferentes. Uma vê oportunidades em todo o lado, a outra vê obstáculos. Uma experienciam sincronicidades mágicas, a outra vive azar constante. Ambas estão na mesma realidade partilhada, mas estão a colapsar versões muito diferentes dessa realidade, com base no seu estado de consciência, nas suas crenças e no seu foco de atenção.
E aqui é que isto se torna verdadeiramente transformador para a tua vida. Se compreendes que a solidez da tua realidade é uma ilusão, se reconheces que tudo o que experiencias está a ser continuamente colapsado a partir de um campo de infinitas possibilidades, então nada na tua vida está fixo, nada é permanente, nada está escrito em pedra. A tua situação financeira não é uma coisa sólida e imutável, é um padrão de colapso quântico que a tua consciência tem repetido. As tuas relações não são realidades fixas, são configurações de probabilidades que a tua observação mantém na sua forma atual. A tua saúde, a tua carreira, as tuas circunstâncias, tudo é fluido a nível quântico, à espera de ser recolapsado em novas configurações por um observador que compreende o seu poder. A maioria das pessoas vive como se a realidade fosse sólida e independente. Acordam todas as manhãs à espera que o mundo seja basicamente o mesmo que ontem. E devido a essa expectativa, devido a esse padrão habitual de observação, colapsam a mesma realidade uma e outra vez. Mesma consciência, mesmo colapso, mesma vida. Mas tu já não és a maioria das pessoas, porque agora sabes que tudo é fluido. Tudo está em superposição até ao teu próximo ato de observação. E isso significa que o teu próximo momento, o teu próximo dia, o teu próximo ano, não precisa de se parecer com o teu passado em absoluto. Há um famoso experimento mental na física quântica chamado o gato de Schrödinger. Um gato está numa caixa com um dispositivo que tem 50% de probabilidade de libertar um veneno mortal. Até que abras a caixa e observes, segundo a mecânica quântica, o gato existe em superposição, simultaneamente vivo e morto. É apenas o teu ato de observação que colapsa essa superposição numa realidade ou noutra. Agora, este é apenas um experimento mental, uma forma de ilustrar o quão estranha é a mecânica quântica. Mas aqui está o que quero que compreendas. A tua vida, as tuas circunstâncias, as tuas possibilidades, tudo existe numa forma de superposição quântica, até que a tua observação o colapse. Neste exato momento, enquanto lês isto, existe simultaneamente em múltiplos estados. Existe uma versão de ti que está prestes a experienciar um avanço massivo. Existe uma versão de ti que ficará presa nos mesmos padrões. Existe uma versão que está a curar, uma que está a criar abundância, uma que está a encontrar amor. Todas estas versões existem em superposição no campo quântico. Qual delas experienciarás? Depende inteiramente de qual observas, de qual colapses com a tua atenção, com a tua crença, com a tua identidade. A pergunta mais importante que podes fazer-te agora não é o que me está a acontecer. A pergunta é: a partir de que estado de consciência estou a observar? Porque essa consciência observadora determina que possibilidades colapsam e quais permanecem sem manifestação. Se observas a partir do medo, colapses realidades que confirmam esse medo. Se observas a partir da limitação, colapses experiências de escassez. Se observas a partir da identidade de alguém que está a lutar, o universo quântico não tem outra opção senão apresentar-te lutas contínuas. Não porque o universo te esteja a castigar, mas porque estás continuamente a colapsar essa realidade com a tua observação habitual. Mas quando compreendes isto, quando o integras verdadeiramente, obtens o poder de mudar tudo. Porque podes mudar o observador, podes elevar a tua consciência, podes começar a observar a partir de um estado diferente. E quando o fazes, quando sustentas uma nova frequência de observação com consistência, o campo quântico responde. Novas possibilidades colapsam, novas sincronicidades emergem,
uma nova realidade manifesta-se, não porque tenhas forçado algo, mas porque mudaste fundamentalmente quem és como observador. Isto é o que os mestres místicos têm dito durante milênios. Muda o teu interior e o teu exterior mudará. Como é dentro, é fora. Torna-te aquilo que procuras. Não eram apenas metáforas bonitas, eram instruções precisas sobre como funciona o colapso quântico. O teu estado interno de consciência é o observador. O teu mundo externo é o observado. Muda o observador, e o observado mudará inevitavelmente. E aqui está a prática que quero que comeces agora mesmo. Cada vez que te encontrares a experienciar uma realidade que não desejas, cada vez que te sentires preso, limitado ou frustrado, lembra-te disto. Isto não é uma realidade sólida. Isto é uma ilusão quântica que tenho estado a colapsar com a minha observação habitual. E posso colapsar uma diferente. Depois pergunta-te: a partir de que estado de consciência estou a observar neste momento? Medo, dúvida, limitação? E então, deliberadamente, eleva o teu estado de observação. Respira, centra-te, lembra-te de que és o observador quântico com o poder de colapsar infinitas possibilidades. E a partir desse estado elevado, observa novamente a tua situação, não a partir da perspectiva de alguém preso nela, mas a partir da perspectiva de alguém que a está a colapsar conscientemente. Isto não é visualização. Isto não é afirmação. Isto é algo muito mais fundamental. É o reconhecimento da tua natureza como observador quântico criativo. E quando operas a partir desse reconhecimento, quando observas consistentemente a partir dessa consciência elevada, a tua realidade não tem outra opção senão reorganizar-se. Porque mudaste o observador fundamental. E num universo quântico, o observador determina o observado. A solidez da tua realidade atual é uma ilusão. É um padrão de colapso que tens repetido inconscientemente. Mas agora que sabes isto, agora que compreendes que tudo é fluido a nível quântico, tens o poder de colapsar algo completamente diferente. Não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem. Agora, no teu próximo ato de observação consciente. Estás pronto para largar a ilusão? Estás pronto para ver a tua realidade como o que realmente é? Um campo infinito de possibilidades à espera da tua observação para colapsar em forma? Porque uma vez que vês isto, uma vez que o compreendes verdadeiramente, já não podes voltar à inconsciência. Já não podes fingir que és vítima de um mundo sólido e imutável. Agora sabes a verdade. E essa verdade libertar-te-á de formas que mal podes imaginar. Subscreve se gostas deste vídeo, porque cada vez que clicas em subscrever, não estás apenas a apoiar um canal. Estás a colapsar uma nova linha temporal. Uma em que te comprometes a manter esta consciência elevada, a receber transmissões regulares que te lembram quem és, e a fazer parte de uma comunidade de observadores quânticos conscientes que estão a transformar coletivamente a realidade. Não o faças por obrigação. Falo por reconhecimento. Reconhecimento de que já mudaste, e este é o reflexo externo da tua transformação interna. Agora chegamos ao mecanismo exato, ao processo preciso pelo qual a tua consciência toma infinitas possibilidades quânticas e as colapsa na realidade singular que experiencias momento a momento. Isto é o que os físicos chamam colapso da função de onda, mas o que eu quero que compreendas é algo muito mais pessoal, muito mais poderoso. Este não é apenas um fenômeno que ocorre em laboratórios com partículas subatômicas. É o processo pelo qual tu, neste exato instante e em cada instante, estás literalmente a criar a tua experiência de vida. E quando dominas este processo conscientemente, quando compreendes como dirigir o teu colapso quântico em vez de deixá-lo operar em piloto automático,
obtens o poder de manifestar qualquer realidade que escolhas. Comecemos por aquilo que realmente significa a função de onda. Imagina que cada momento da tua vida, cada situação que enfrentas, cada decisão que tomas, não é uma única coisa fixa. Em vez disso, é um campo de infinitas possibilidades quânticas, todas existindo simultaneamente em superposição. Existe uma possibilidade em que vives em abundância financeira. Existe uma possibilidade em que lutas com dívidas. Existe uma possibilidade em que encontras um amor profundo e duradouro. Existe uma possibilidade em que permaneces sozinho. Existe uma possibilidade em que a tua saúde floresce. Existe uma possibilidade em que enfrentas doenças crônicas. Todas estas possibilidades e, literalmente, infinitas mais, existem no campo quântico ao mesmo tempo, antes de a tua consciência entrar em cena. A função de onda é a descrição matemática de todas estas possibilidades simultâneas. É como um mapa de probabilidades, onde cada possibilidade tem uma certa probabilidade de se manifestar. Mas aqui está o crucial. Antes da tua observação, nenhuma destas possibilidades é real, no sentido de ser experienciada. Todas existem num estado que os físicos chamam superposição. Um estado onde todas são igualmente válidas, todas estão a acontecer ao mesmo tempo, no reino da potencialidade pura. É apenas quando tu, o observador consciente, focas a tua atenção que uma destas infinitas possibilidades colapsa na realidade singular que experiencias. Este colapso não é gradual, não é um processo lento, é instantâneo. Os físicos chamam-lhe colapso da função de onda porque, literalmente, num instante, todas as possibilidades, exceto uma, desaparecem da tua experiência, e a única que permanece torna-se a tua realidade. E aqui está a pergunta que determinará toda a tua vida. O que determina qual possibilidade colapsa? Por que razão experiencias esta realidade em vez de outra? A resposta que a maioria das pessoas nunca compreende é esta. O teu estado de consciência no momento da observação determina qual possibilidade colapsa. Não é aleatório, não é sorte, não é destino predeterminado. É a tua consciência, a tua frequência vibratória, as tuas crenças subconscientes, a tua identidade mais profunda, que atua como o seletor quântico, escolhendo uma possibilidade do campo infinito e colapsando-a na tua experiência. Pensa nisto assim. Se observas uma situação a partir de um estado de medo, a tua consciência está literalmente sintonizada com a frequência do medo. E no campo quântico de possibilidades, há certas possibilidades que ressoam com essa frequência de medo. São essas que a tua consciência temerosa colapsará. Não porque o universo te esteja a castigar por teres medo, mas porque a tua consciência, operando nessa frequência, naturalmente seleciona e colapsa as possibilidades que coincidem com essa frequência. É como um rádio. Só podes ouvir as estações que coincidem com a frequência em que estás sintonizado. Do mesmo modo, se observas a partir de um estado de abundância, gratidão, amor ou possibilidade infinita, a tua consciência está sintonizada com uma frequência completamente diferente. E as possibilidades que colapsas a partir desse estado serão radicalmente distintas. Não estás num universo diferente. Estás no mesmo campo quântico de infinitas possibilidades. Mas estás a colapsar possibilidades diferentes porque és um observador diferente, operando numa frequência diferente. E aqui está o problema que mantém a maioria das pessoas presas nas mesmas realidades, uma e outra vez. O seu colapso quântico é completamente inconsciente. Acordam todas as manhãs e automaticamente observam a partir do mesmo estado de consciência de ontem. Mesmos pensamentos habituais, mesmas reações emocionais automáticas, mesma identidade limitada. E,
porque são o mesmo observador operando na mesma frequência, colapsam as mesmas possibilidades do campo quântico. Dia após dia, ano após ano, toda uma vida a colapsar a mesma realidade, porque nunca mudam o observador. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Imagina alguém que quer manifestar abundância financeira. Passa tempo a visualizar riqueza. Faz afirmações sobre prosperidade. Talvez até crie quadros de visão. Mas, num nível mais profundo, subconsciente, ainda se identifica como alguém que luta com o dinheiro. Ainda carrega crenças de escassez herdadas da infância. Ainda tem medo de não ter o suficiente. Então, o que acontece? Conscientemente, está a tentar colapsar a possibilidade de abundância, mas, subconscientemente, está a observar a partir de um estado de escassez. E o observador subconsciente, que opera 95% do tempo, é muito mais poderoso do que a tentativa consciente. Por isso, colapsa mais escassez. Não porque a abundância não esteja disponível no campo quântico, mas porque a sua consciência observadora não está sintonizada com essa frequência. Isto é o que eu chamo o problema do colapso dividido. A tua mente consciente quer uma coisa. A tua mente subconsciente está a colapsar outra. E o subconsciente sempre vence, porque é o observador mais consistente, mais profundo, mais poderoso. Por isso, se queres realmente mudar o que manifestas, não podes simplesmente mudar o que desejas conscientemente. Tens de mudar quem és como observador a nível subconsciente. Tens de transformar a tua identidade fundamental, as tuas crenças mais profundas, o teu estado de ser habitual. Agora, aqui está a parte verdadeiramente extraordinária. Os experimentos científicos demonstraram algo surpreendente sobre o colapso da função de onda. A tua observação não só colapsa o presente, pode colapsar o passado. Existe um experimento chamado Experimento da Escolha Retardada de Wheeler, onde os cientistas provaram que uma escolha feita no presente pode determinar retroativamente o que aconteceu no passado. A partícula decide a sua história com base em como é observada no presente. O que significa isto para ti? Significa que a tua realidade não está determinada pelo teu passado. O teu passado está a ser continuamente recolapsado por quem és como observador no presente. A história que contas sobre a tua infância, o significado que dás às tuas experiências passadas, as conclusões que tiras sobre quem és com base no que aconteceu, tudo isto está a ser colapsado pela tua consciência presente. Muda o observador presente e mudas literalmente o teu passado. Não no sentido de que os eventos desapareçam, mas no sentido de que o seu significado, o seu impacto e a sua influência sobre ti estão a ser determinados por quem és como observador agora. Isto é incrivelmente libertador. Significa que não estás preso à tua história. Não estás limitado pelo teu passado. Porque o teu passado não é uma coisa fixa e sólida. É uma série de possibilidades que a tua consciência presente está a colapsar numa narrativa específica. Muda a tua consciência presente, muda a tua identidade como observador e automaticamente recolapsas o teu passado de uma forma que te empodera em vez de te limitar. Então, como te tornas um mestre do colapso da função de onda? Como passas de colapsar inconscientemente a mesma realidade, uma e outra vez, para colapsar conscientemente as realidades que realmente desejas? Aqui está o processo de 3 passos que transformará a tua vida se o aplicares consistentemente. Primeiro passo: reconhece que estás a colapsar. A maioria das pessoas vive como se a realidade fosse algo que lhes acontece, mas tu agora sabes a verdade. A realidade é algo que estás a colapsar continuamente com cada ato de observação. Por isso, cada vez que experiencias algo, não importa o que, reconhece: eu colapsei isto.
A minha consciência observadora selecionou esta possibilidade do campo quântico infinito, não a partir da culpa, não a partir do julgamento, apenas a partir do reconhecimento do facto quântico. Isto devolve-te o teu poder, porque se colapsaste isto, podes colapsar algo diferente. Segundo passo, identifica a partir de que estado estás a observar. Quando experiencias uma realidade que não desejas, pergunta-te: a partir de que consciência a estou a colapsar? Que crença está a operar? Que identidade estou a sustentar? Que frequência estou a emitir? Sê brutalmente honesto, porque só podes mudar aquilo que reconheces. Se estás a colapsar escassez, há uma parte de ti identificada com a escassez. Se estás a colapsar solidão, há uma parte de ti identificada com estar só. Se estás a colapsar limitação, há uma parte de ti identificada com ser limitado. Encontra essa identidade subconsciente. Traz-na à consciência. Terceiro passo. Escolhe uma nova frequência de observação. Aqui é onde acontece a magia. Uma vez que identificas a partir de que estado tens estado a observar, podes escolher deliberadamente observar a partir de um estado diferente, não fingindo, não pretendendo, mas genuinamente elevando-te a uma nova frequência de consciência. Como? Perguntando-te: como observaria esta situação a versão de mim que já vive a minha realidade desejada? E depois, o mais importante, tornando-te nesse observador, não visualizando ser essa pessoa, sendo essa pessoa agora, observando a partir da sua consciência, sustentando a sua frequência, colapsando a partir da sua identidade. Este terceiro passo é onde a maioria das pessoas falha, porque querem mudar a realidade sem mudar o observador. Querem manifestar abundância enquanto continuam a ser a pessoa que observa a partir da escassez. Querem amor enquanto continuam a ser a pessoa que observa a partir da solidão. Mas não funciona assim. O colapso quântico é imutável. O observador determina o observado. Muda o observador, e mudas inevitavelmente o observado. E aqui está a prática que quero que implementes imediatamente. Cada manhã, antes de te levantares da cama, antes de a tua mente consciente se ativar completamente e cair em padrões habituais, faz-te esta pergunta: quem sou eu como observador hoje? E depois, deliberadamente, escolhe: hoje observo a partir da abundância. Hoje observo a partir do amor. Hoje observo a partir da possibilidade infinita. Hoje sou o observador que colapsa milagres. E depois, durante todo o dia, cada vez que te encontrares a cair na observação habitual, nos pensamentos automáticos, nas reações emocionais programadas, lembra-te: estou a colapsar a minha realidade com cada observação. Quem escolho ser como observador neste momento? Isto não é um trabalho de um dia, é uma prática de toda uma vida, porque passaste anos, talvez décadas, a colapsar inconscientemente a partir dos mesmos padrões. Esses padrões têm impulso, têm inércia, mas cada vez que escolhes conscientemente observar a partir de um estado mais elevado, cada vez que te tornas deliberadamente um observador diferente, estás a mudar o campo quântico. Estás a colapsar novas possibilidades. Estás a criar novo impulso numa direção completamente diferente. E aqui está o que começarás a notar. No início, as mudanças podem ser súbitas, pequenas sincronicidades, ligeiras alterações nas circunstâncias, mas, à medida que sustentas a tua nova frequência de observação consistentemente, à medida que te tornas o novo observador dia após dia, algo extraordinário começa a acontecer. A tua realidade começa a reorganizar-se fundamentalmente, não de formas que poderias ter previsto, não seguindo o caminho que a tua mente lógica teria traçado,
mas de formas que só são possíveis quando operas a partir de uma consciência quântica elevada. As oportunidades que nunca terias visto a partir da tua antiga frequência de observação tornam-se subitamente visíveis. As pessoas que ressoam com a tua nova frequência começam a aparecer na tua vida. As soluções para problemas que pareciam impossíveis emergem do nada, porque já não estás no mesmo campo quântico de antes. Estás a colapsar a partir de um observador diferente, e isso significa que estás a aceder a possibilidades completamente diferentes. O teu poder não está em forçar que as coisas aconteçam. O teu poder está em tornar-te o observador que naturalmente colapsa aquilo que desejas. Este é o segredo que os mestres da manifestação têm sabido durante milênios. Não manifestas aquilo que queres, manifestas aquilo que és. Não colapses aquilo que desejas, colapses aquilo que coincide com a tua frequência de observação. Torna-te o observador, e o observado seguirá inevitavelmente. Toma um momento agora. Respira. Sente o campo quântico de infinitas possibilidades que te rodeia neste instante. Todas as tuas realidades desejadas já existem aí, à espera da tua observação para colapsarem em forma. A pergunta não é se estão disponíveis. A pergunta é: és o observador que pode colapsá-las? E se ainda não és, estás disposto a tornar-te esse observador agora? Porque esse é o único trabalho real. Tornar-te o observador quântico consciente que colapsa a realidade que escolhes, em vez da realidade que herdaste. E cada momento é uma nova oportunidade para esse colapso, incluindo este. Capítulo 4. Agora precisamos de falar sobre um dos descobrimentos mais perturbadores e mais belos da física quântica. Um fenômeno tão extraordinário que Albert Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância, porque simplesmente não conseguia acreditar que fosse real. Mas é real. Foi demonstrado em milhares de experimentos. E quando compreendes como se aplica à tua vida, aos teus desejos, às tuas manifestações, tudo muda. Porque o que estás prestes a descobrir é isto: tu e aquilo que desejas não estão separados. Não estão em locais diferentes à espera de se conectarem. Já estão entrelaçados quanticamente. Já são um. O problema não é criar a ligação. O problema é deixar de interferir com a ligação que já existe. Isto chama-se entrelaçamento quântico. E funciona assim: quando duas partículas interagem a nível quântico, entrelaçam-se. As suas funções de onda fundem-se, tornam-se um único sistema quântico. E aqui está o assombroso: uma vez entrelaçadas, estas partículas permanecem conectadas, não importa quão longe sejam separadas. Podes colocar uma na Terra e a outra na Lua. Podes separá-las por galáxias inteiras, não importa. Quando mudas o estado de uma, a outra muda instantaneamente, mais rápido do que a velocidade da luz, sem qualquer sinal físico a viajar entre elas. Não estão a comunicar. São uma. A nível quântico, a separação é uma ilusão. Os cientistas verificaram isto repetidamente. Em 1964, o físico John Bell desenvolveu um teorema que provou matematicamente que o entrelaçamento quântico é real e que as partículas não estão apenas a partilhar informação oculta. Estão genuinamente conectadas de uma forma que transcende o espaço e o tempo. E desde então, experimentos cada vez mais sofisticados confirmaram isto para além de qualquer dúvida razoável. Partículas entrelaçadas comportam-se como um sistema unificado, mesmo quando separadas por distâncias que deveriam tornar impossível qualquer interação. Agora, a ciência convencional dirá que este fenômeno só se aplica a partículas subatômicas em condições de laboratório controladas. Mas há físicos cada vez mais ousados que começam a perguntar-se:
Se o entrelaçamento quântico é uma característica fundamental da realidade, onde exatamente ele para? Em que ponto as coisas se tornam grandes demais para estarem entrelaçadas? E a resposta honesta é: ninguém sabe com certeza. De facto, alguns experimentos recentes demonstraram entrelaçamento em objetos cada vez maiores, empurrando os limites do que julgávamos possível. Mas deixemos a ciência por um momento e falemos do que isto significa para ti. Se o entrelaçamento quântico é real, se duas coisas que alguma vez interagiram permanecem conectadas para sempre, então considera isto: tu já interagiste com tudo no teu campo de consciência. Pensaste na tua realidade desejada, sentiste a emoção do que queres manifestar, visualizaste, sonhaste, ansiaste. Cada um desses pensamentos, cada uma dessas emoções é uma interação quântica. E se a física quântica está correta sobre o entrelaçamento, então tu e aquilo que desejas já estáis entrelaçados. Já sois um a nível quântico. A distância entre ti e o teu desejo não é uma distância espacial, é uma distância de frequência, é uma lacuna de consciência. Não estais em lugares diferentes, estais em frequências diferentes. E no momento em que elevas a tua frequência para coincidir com a frequência do teu desejo, no momento em que a tua consciência ressoa com a consciência da tua realidade desejada, o entrelaçamento ativa-se. A ligação que sempre esteve aí torna-se experienciável. A manifestação não é atrair algo distante, é reconhecer algo que já está entrelaçado contigo. Pensa nisto assim: imagina que tu e a tua realidade desejada são dois diapasões. Quando um diapasão vibra a uma certa frequência, qualquer outro diapasão sintonizado à mesma frequência começará a vibrar também, mesmo sem contato físico. Isto chama-se ressonância simpática. E é basicamente assim que funciona o entrelaçamento quântico a nível de manifestação. Tu e o teu desejo já estáis entrelaçados. Mas se estás a vibrar a uma frequência diferente, a frequência da escassez, da dúvida, da falta, então não experiencias a ligação. O entrelaçamento está aí, simplesmente não está a ressoar. Mas no momento em que mudas a tua frequência, no momento em que começas a vibrar como a pessoa que já tem aquilo que deseja, como a pessoa que já vive essa realidade, a ressonância simpática ativa-se. O entrelaçamento torna-se experienciável. E aquilo que parecia impossível, distante, fora do teu alcance, subitamente colapsa na tua experiência. Não porque o tenhas atraído de longe, mas porque ativaste o entrelaçamento que sempre esteve presente. Agora, aqui está o problema que mantém a maioria das pessoas bloqueadas na manifestação. Estão a tentar criar o entrelaçamento. Estão a tentar conectar-se com o seu desejo. Estão a usar técnicas, rituais, práticas, tudo desenhado para atrair aquilo que querem. Mas essa abordagem está completamente ao contrário. Não precisas de criar a ligação já existe. O que precisas fazer é deixar de te desconectares dela. E a forma como te desconectas é algo que os físicos chamam decoerência. A decoerência é o processo pelo qual um sistema quântico perde a sua coerência, a sua unidade, o seu entrelaçamento. Ocorre quando o sistema interage com o ambiente de formas que fazem com que a sua função de onda colapse em estados diferentes, incompatíveis. Em termos simples, a decoerência é o que rompe o entrelaçamento. É o que causa separação onde antes havia unidade. E na tua vida, a decoerência acontece cada vez que a tua consciência oscila entre estados incompatíveis. Quando pensas no teu desejo a partir de um estado de posse, estás em coerência com ele, estás entrelaçado. Mas momentos depois, pensas a partir de um estado de falta, de escassez, de dúvida. Isso é decoerência. Colapsaste a tua função de onda
num estado incompatível com o teu desejo. Rompeste a coerência. Desativaste o entrelaçamento experienciável. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Imagina que queres manifestar uma relação amorosa. Pela manhã, sentes-te bem. Visualizas estar com o teu parceiro perfeito. Sentes o amor, a conexão, a alegria. Nesse momento, estás em coerência perfeita com o teu desejo. Estás a vibrar a mesma frequência. O entrelaçamento está ativo. Mas mais tarde, nesse mesmo dia, vês um casal feliz e sentes uma pontada de solidão. Pensas, eu não tenho isso. Nesse momento, caíste em decoerência. A tua consciência colapsou num estado incompatível com o teu desejo. O entrelaçamento continua a existir a nível quântico, mas já não o estás a experienciar porque rompeste a coerência. E isto é exatamente o que a maioria das pessoas faz todos os dias. Oscilam entre coerência e decoerência. Um momento acreditam. No seguinte, duvidam. Um momento sentem abundância. No seguinte, sentem escassez. Um momento são a pessoa que já tem o seu desejo. No seguinte, são a pessoa que está à espera, a ansiar, a precisar. E cada vez que oscilam, cada vez que caem em decoerência, reiniciam o processo de manifestação. Porque a manifestação requer coerência sustentada. Requer manter a tua frequência alinhada com o teu desejo sem colapsar em estados incompatíveis. Então, como mantens a coerência? Como evitas a decoerência que rompe o teu entrelaçamento experienciável com o teu desejo? Aqui estão as chaves que transformarão a tua capacidade de manifestação se as aplicares rigorosamente. Primeira chave: coerência de identidade. Não podes sustentar coerência com o teu desejo se a tua identidade for incoerente. Se te identificas como alguém que está a tentar manifestar, alguém que está à espera, alguém que ainda não tem, então a tua identidade em si é um estado de decoerência, porque essa identidade é incompatível com a frequência de ter o teu desejo. A solução não é fingir que já tens o teu desejo. A solução é tornar-te genuinamente a pessoa que o tem. E essa pessoa não está a tentar manifestar. Essa pessoa simplesmente é. Não está à espera. Essa pessoa está a viver. Não está em escassez. Essa pessoa está em abundância natural. Segunda chave: coerência emocional. As tuas emoções devem estar alinhadas com o teu desejo de forma consistente. Não podes sentir-te abundante pela manhã e carente à tarde. Não podes sentir-te amado na tua meditação e só na tua vida diária. Cada vez que o teu estado emocional colapsa em algo incompatível com o teu desejo, caíste em decoerência. A prática aqui é simples, mas exige vigilância. Cada vez que notares uma emoção que não está alinhada com o teu desejo, não a reprimes. Reconhece-a, mas depois, deliberadamente, volta à frequência emocional de já ter aquilo que desejas, uma e outra vez. Esta é a disciplina do observador quântico consciente. Terceira chave: coerência de pensamento. Os teus pensamentos são atos de observação que colapsam realidades. Se pensas pensamentos coerentes com o teu desejo, estás a fortalecer o entrelaçamento. Se pensas pensamentos incoerentes, estás a enfraquecê-lo na tua experiência. A maioria das pessoas tem milhares de pensamentos por dia, e a maioria são inconscientes, automáticos, repetitivos. Se esses pensamentos automáticos são de escassez, de dúvida, de limitação, então não importa o quanto visualizes conscientemente, os teus pensamentos subconscientes estão a causar decoerência constante. A solução é reprogramar o pensamento subconsciente, não apenas controlar o pensamento consciente. Quarta chave: coerência de ação. As tuas ações devem refletir a identidade de alguém que já tem o seu desejo, não as ações de alguém que está a tentar consegui-lo. Se agires a partir da necessidade, da escassez, do desespero,
estás em decoerência. Mas se agires a partir da abundância, da plenitude, do conhecimento de que já és completo, estás em coerência. Isto não significa ser passivo, significa agir a partir da inspiração em vez da compensação, a partir da celebração em vez da perseguição, a partir do ser em vez do buscar. Agora, aqui está a prática que unifica tudo isto. Chama-se prática de coerência quântica. E é a mais poderosa que conheço para manter o teu entrelaçamento com o teu desejo. Cada dia, dedica tempo a entrar num estado onde não estás a tentar manifestar o teu desejo. Estás a ser a pessoa que já o tem. Não visualizes tê-lo no futuro. Sente-o agora. Não afirma que virá. Reconhece que já está entrelaçado contigo a nível quântico. E depois, o mais importante, sustenta essa frequência durante todo o dia. Não apenas durante a tua prática, durante todo o dia. Cada vez que notares que caíste em decoerência, que pensaste a partir da escassez, que sentiste separação, que agiste a partir da necessidade, simplesmente reconhece. Caí em decoerência. O entrelaçamento continua aí. Só preciso voltar à coerência. E depois regressa. Respira, centra-te, volta a ser a pessoa que já tem o seu desejo, volta à frequência da plenitude, volta ao estado de unidade com a tua realidade desejada. Isto não é um trabalho de uma semana, pode levar meses de prática consistente para reprogramar décadas de decoerência habitual. Mas aqui está o que começarás a notar. Quanto mais tempo sustentas a coerência, quanto mais consistentemente mantens a tua frequência alinhada com o teu desejo, mais a tua realidade externa começará a refletir essa coerência interna. Não porque estejas a forçar que aconteça, mas porque estás a ativar o entrelaçamento quântico que sempre esteve presente. Estás a permitir que a ligação que existe a nível quântico se torne experienciável a nível físico. E aqui está a verdade final sobre o entrelaçamento. Uma vez que compreendes verdadeiramente que tu e o teu desejo já sois um, que a separação é apenas uma ilusão de frequências diferentes, algo fundamental muda em ti. Deixas de perseguir, deixas de ansiar, deixas de precisar. Porque como podes perseguir aquilo que já és? Como podes ansiar por aquilo que já tens a nível quântico? Como podes precisar daquilo que já está entrelaçado contigo? E paradoxalmente, é nesse estado de não necessidade, nesse estado de reconhecimento da unidade já presente, que a manifestação se torna inevitável. Porque finalmente deixaste de causar decoerência com a tua busca, finalmente deixaste de romper o entrelaçamento com a tua escassez, finalmente és coerente, e em coerência, o universo quântico não tem outra opção senão colapsar o teu desejo em experiência física. Respira isto, sente-o. Tu e aquilo que desejas já sois um. A ligação existe. O entrelaçamento está presente. O teu único trabalho é manter a coerência que te permite experienciá-lo. Deixa de procurar. Começa a ser. Deixa de perseguir. Começa a ressoar. Deixa de precisar. Começa a reconhecer o que já é teu a nível quântico. O entrelaçamento está à tua espera. Estás pronto para deixar de te desconectares dele? Capítulo 5. Há algo que precisas de compreender sobre a observação. Algo que mudará fundamentalmente a forma como percebes o teu papel na criação da realidade. A maioria das pessoas acredita que observar é passivo. Acreditam que estão simplesmente a olhar para um mundo que existe independentemente delas. Olham para uma cadeira e pensam: estou a ver uma cadeira que está aí, sólida, real, independentemente de eu a olhar ou não. Mas a física quântica demoliu completamente esta suposição. E o que revelou é tão perturbador, tão revolucionário, que mesmo agora, mais de 100 anos após o nascimento da mecânica quântica, a maioria das pessoas ainda não consegue aceitá-lo.
A observação não é passiva, é ativa, é criativa, é transformadora. O teu ato de olhar para algo não registra simplesmente o que está aí, muda fundamentalmente o que está aí. Isto não é filosofia, não é especulação mística, é ciência experimental verificada. E o experimento que o prova mais claramente é aquele de que já falamos. Mas agora vamos aprofundá-lo de uma forma que te mostrará exatamente como a tua observação está a criar a tua realidade, momento a momento. Chama-se o experimento da dupla fenda. E é tão simples no seu desenho, mas tão profundo nas suas implicações, que alguns físicos disseram que é o único experimento em física quântica que realmente precisas de compreender, porque tudo o resto flui dele. Aqui está o desenho básico. Disparas partículas individuais, como fotões de luz ou eletrões, contra uma barreira que tem duas fendas verticais. Atrás dessa barreira, há um ecrã que registra onde as partículas aterram. Agora, se as partículas fossem objetos sólidos, pequenas bolas que viajam em linhas retas, esperarias ver duas riscas no ecrã, diretamente atrás das duas fendas, como se lançasses bolas de beisebol através de duas janelas. Verias duas pilhas de bolas no chão atrás das janelas. Mas isso não é o que acontece. Em vez disso, quando ninguém está a observar por qual fenda cada partícula passa, aparece um padrão de interferência no ecrã, múltiplas bandas de luz e escuridão, exatamente como o padrão que obterias se ondas de água passassem por duas fendas e se interferissem entre si. Isto significa que cada partícula individual, de alguma forma, está a passar por ambas as fendas simultaneamente, interferindo consigo mesma como se fosse uma onda, não uma partícula. Isto já é suficientemente estranho. Uma única partícula, um único fotão indivisível, de alguma forma, está em dois lugares ao mesmo tempo, a tomar ambos os caminhos simultaneamente. Mas aqui é que se torna absolutamente perturbador. Quando colocas um detetor nas fendas para observar por qual caminho cada partícula passa, o padrão de interferência desaparece instantaneamente. Subitamente, as partículas começam a comportar-se como objetos sólidos. Passam por uma fenda ou pela outra, mas não por ambas. O padrão no ecrã muda para as duas riscas que esperarias de partículas que viajam em caminhos definidos. O simples ato de observação, de medir por qual fenda a partícula passa, muda fundamentalmente o seu comportamento. Não a estás a perturbar com a tua medição. Estás a colapsá-la de um estado de onda de múltiplas possibilidades para um estado de partícula com caminho definido. E aqui está o que isto significa para a tua vida. Cada vez que observas algo na tua realidade, cada vez que focas a tua atenção numa situação, numa pessoa, numa circunstância, não estás simplesmente a ver o que está aí. Estás a colapsar ativamente um campo de possibilidades numa realidade específica. Antes da tua observação, essa situação existe num estado de superposição, como a partícula a passar por ambas as fendas simultaneamente. Há múltiplas versões dessa situação a existir como possibilidades. Mas o teu ato de observação colapsa todas essas possibilidades na versão específica que experiencias. Isto é incrivelmente poderoso quando o compreendes. Significa que a tua atenção não é neutra, não é inocente, não é inofensiva. A tua atenção é uma força criativa, possivelmente a força criativa mais poderosa na tua vida. Onde colocas a tua atenção, crias realidade. Aquilo a que dás foco, colapses em existência. E aquilo que ignoras, deixas em superposição, sem colapsar, sem manifestar na tua experiência. Agora, a maioria das pessoas tem isto exatamente ao contrário. Colocam a sua atenção naquilo que não querem. Observam obsessivamente os seus problemas. Focam-se na sua escassez. Pensam nos seus medos. Falam das suas limitações.
E depois perguntam-se por que razão esses problemas, essa escassez, esses medos, essas limitações continuam a aparecer nas suas vidas. Mas, de uma perspectiva quântica, a resposta é óbvia. Estão a colapsar essas realidades com a sua observação. Estão a criar aquilo que observam, porque a observação não é passiva, é criativamente ativa. Pensa nisto. Quanto tempo passas cada dia a observar aquilo que já é, aquilo que não queres, aquilo que te frustra? Quantos dos teus pensamentos são sobre os teus problemas atuais em vez das tuas possibilidades futuras? Quanta da tua atenção está na realidade que queres mudar, em vez da realidade que queres criar? Se fores honesto, provavelmente é a grande maioria. E cada momento dessa atenção é um ato de colapso quântico. Estás a fortalecer, a solidificar, a perpetuar aquilo que observas. Mas aqui está a beleza absoluta de compreenderes isto. Se a tua observação está a criar a tua realidade, então podes mudar a tua realidade, mudando a tua observação. Não precisas de mudar as circunstâncias primeiro. Precisas de mudar o teu foco de atenção primeiro. E as circunstâncias seguirão. Porque as circunstâncias não estão a determinar a tua observação. A tua observação está a determinar as circunstâncias. Deixa-me dar-te um exemplo prático. Imagina que estás a experienciar dificuldades financeiras. A forma habitual de lidar com isto é observar obsessivamente a falta de dinheiro. Olhas constantemente para a tua conta bancária. Pensas nas tuas dívidas. Preocupas-te com como vais pagar as contas. Toda a tua atenção está na escassez financeira. E, de uma perspectiva quântica, o que estás a fazer? Estás a colapsar continuamente a realidade de escassez financeira. Estás a observar a escassez e, portanto, estás a criá-la, momento após momento. Agora, a solução quântica não é ignorar irresponsavelmente as tuas finanças. É mudar o foco da tua observação. Em vez de observares a escassez, começas a observar a abundância, não na tua conta bancária, em qualquer lugar onde ela exista. Observa a abundância na natureza. Observa a riqueza que já tens em saúde, em relações, em oportunidades. Observa possibilidades de rendimento em vez de realidades de dívida. E cada vez que te encontrares a observar a escassez, deliberadamente redireciona a tua atenção para a abundância. Não finjas que a escassez não existe. Simplesmente deixa de lhe dar o poder da tua observação criativa. E o que acontece? No início, pode não parecer que algo está a mudar, porque as realidades que já colapsaste têm impulso. Mas se sustentares este novo foco de observação consistentemente, se continuares a observar abundância em vez de escassez, começarás a colapsar novas realidades quânticas. Oportunidades que não vias antes tornam-se visíveis. Ideias que não te teriam ocorrido emergem. Pessoas que te podem ajudar aparecem. Não porque estejas a atrair estas coisas do exterior, mas porque mudaste o observador e, portanto, estás a colapsar possibilidades diferentes do campo quântico. Agora, há um aspecto ainda mais profundo disto que precisas de compreender. Não só a tua observação colapsa a realidade, a qualidade da tua observação determina que realidade colapses. Duas pessoas podem observar a mesma situação e colapsar realidades completamente diferentes, porque a estão a observar a partir de estados de consciência diferentes. Uma observa a partir do medo e colapsa perigo. A outra observa a partir do amor e colapsa oportunidade. Mesma situação, observadores diferentes, realidades colapsadas diferentes. Isto explica por que razão as pessoas podem viver no mesmo mundo e ter experiências tão radicalmente diferentes. Não estão em mundos diferentes, estão no mesmo campo quântico de infinitas possibilidades, mas estão a colapsar realidades diferentes
porque estão a observar a partir de estados de consciência diferentes. O pessimista observa problemas e colapsa-os na sua experiência. O otimista observa soluções e colapsa-as na sua experiência. O pessimista diz: olha, o mundo está cheio de problemas. Tenho razão em ser pessimista. O otimista diz: olha, o mundo está cheio de soluções. Tenho razão em ser otimista. Ambos estão corretos dentro das suas respectivas realidades colapsadas. Mas essas realidades são diferentes porque os observadores são diferentes. Então, o verdadeiro poder não está apenas em mudar o que observas, está em mudar como observas, a partir de que estado de consciência observas. E isto requer algo que eu chamo observação consciente elevada. Não simplesmente olhar para as coisas, mas observar a partir de um estado de consciência elevado, a partir do amor em vez do medo, da possibilidade em vez da limitação, da plenitude em vez da escassez. Aqui está a prática que transformará a tua capacidade de colapsar realidades desejadas. Chama-se observação consciente seletiva. Cada dia, especialmente quando acordas de manhã, antes de a tua mente cair em padrões habituais, faz isto. Olha à tua volta e deliberadamente escolhe observar apenas aquilo que queres colapsar mais na tua realidade. Se vês algo que gostas, algo que aprecias, algo que reflete a realidade que desejas criar, dá-lhe a tua atenção completa. Observa-o, aprecia-o, sente-o. Estás a fortalecer essa frequência de realidade com a tua observação. Se vês algo que não queres, algo que reflete a realidade antiga que estás a deixar para trás, não o ignores com resistência. Simplesmente retira suavemente a tua atenção dele. Não lhe des o poder da tua observação criativa. Reconhece que existe, mas não o colapses mais fortemente com atenção obsessiva. É como deixar de regar certas plantas no teu jardim. Eventualmente murcham, não porque as estejas a atacar, mas porque já não lhes estás a dar a energia da tua atenção para que cresçam. E aqui está o crucial. Isto deve tornar-se a tua forma de vida, não apenas uma prática de 5 minutos de manhã. Durante todo o dia, em cada momento, estás a escolher o que observar e como o observar. Estás a escolher o que colapsar com a tua atenção. A maioria das pessoas faz isto inconscientemente, colapsando automaticamente as mesmas realidades porque estão a observar automaticamente as mesmas coisas das mesmas formas. Mas tu já não és a maioria das pessoas. És um observador quântico consciente. E isso significa que escolhes deliberadamente o que observar e a partir de que consciência o observar. Agora, aqui está o experimento quântico adicional que deves conhecer, porque prova algo ainda mais extraordinário sobre o poder da observação. Chama-se o experimento da escolha retardada de Wheeler, que mencionei brevemente antes, mas agora precisas de compreender as suas implicações completas. Neste experimento, os cientistas podem decidir se observam por qual caminho uma partícula passa, depois de a partícula já ter passado pelas fendas. Segundo a lógica clássica, a partícula já deveria ter decidido se atuava como partícula ou como onda no momento em que passou pelas fendas. Mas isso não é o que acontece. O que acontece é absolutamente impossível de reconciliar com a compreensão normal do tempo. A escolha do observador de medir ou não medir, feita depois de a partícula ter passado pelas fendas, determina retroativamente como a partícula se comportou quando passou pelas fendas. É como se a decisão de observação no presente mudasse o passado, e isto foi confirmado experimentalmente, uma e outra vez. O que significa isto para ti? Significa que a tua observação presente não só está a colapsar a tua realidade presente, está a recolapsar o teu passado. A forma como observas a tua história agora
determina que história experiências. Se observas o teu passado a partir da vitimização, colapses uma história de ser vítima. Se observas o teu passado a partir do empoderamento, colapses uma história de crescimento e força. Os eventos não mudam, mas o seu significado, o seu impacto e a sua influência sobre ti estão a ser determinados pela tua observação presente. Isto é, libertação absoluta. Não estás preso ao teu passado, porque o teu passado não é uma coisa fixa e sólida. É um campo de possibilidades que a tua observação presente está a colapsar continuamente. Muda a tua observação presente, muda o teu passado experienciado. E quando mudas o teu passado experienciado, mudas a trajetória do teu futuro, porque já não estás a operar a partir das limitações de uma história fixa. Estás a operar a partir da liberdade de um observador que escolhe que significado colapsar dos eventos passados. Toma um momento agora. Respira. Reconhece o poder extraordinário que tens em cada momento de observação. A tua atenção não é passiva. É criativamente ativa. É a força que colapsa realidades. E tens controle total sobre onde a diriges e a partir de que consciência observas. Cada momento é uma oportunidade de observar e, portanto, criar a realidade que escolhes, incluindo este momento agora mesmo. O que escolherás observar e a partir de que consciência observarás, porque essa escolha determinará o teu próximo momento colapsado e o seguinte, até que toda a tua vida seja uma série de colapsos conscientes em vez de reações inconscientes. O observador que és determina a realidade que experiencias. Muda o observador, muda a realidade. É assim tão simples e assim tão profundo. Subscreve se gostas deste vídeo, porque cada vez que clicas em subscrever, não estás apenas a apoiar um canal. Estás a colapsar uma nova linha temporal. Uma em que te comprometes a manter esta consciência elevada, a receber transmissões regulares que te lembram quem és, e a fazer parte de uma comunidade de observadores quânticos conscientes que estão a transformar coletivamente a realidade. Não o faças por obrigação. Falo por reconhecimento. Reconhecimento de que já mudaste, e este é o reflexo externo da tua transformação interna.